A minha história começou antes do pastor Tiago chegar à igreja. Eu e minha família, estávamos na igreja, fomos à formatura do pastor Tiago e lá a gente descobriu que ele seria o nosso novo pastor. Conheci a Church em maio de 2010. Eu não era cristã, eu nunca tinha tido um contato com o evangelho, a não ser por pessoas que falavam de Jesus para mim. Eu conheci o pastor Tiago, ele era o meu professor na escola, em uma fase que eu estava tendo muitos problemas na minha família. E quando eu conheci o pastor Tiago, ele não falava muito da igreja, mas ele falava acerca de Jesus, como professor. E aquilo me cativou e me deu um desejo de conhecer a igreja do professor Tiago. Um dia, por acaso, alguém me trouxe, mas que na primeira vez que eu entrei nesse lugar, através da vida de um dos atuais pastores que me recebeu, que me deu um abraço, eu senti algo que eu não tinha sentido em nenhum outro lugar que eu tinha passado. Fui muito bem recebido e no mesmo instante eu tive a certeza que aqui seria o meu lugar. Estava vindo de um tempo de reconversão, se é que isso existe, mas eu estava um tempo desigrejado, já tinha voltado os caminhos do Senhor, que eu sou aquele típico crente que sempre foi crente, até que um dia se converteu de verdade. E no meio desse processo eu estava num período de oração, procurando paternidade espiritual, procurando mentoria, procurando um lugar onde eu pudesse pertencer, que eu encontrei paternidade espiritual, eu encontrei pessoas que se importavam com o reino e a vontade do Senhor para suas vidas, não somente um ministério, não somente uma placa. Aqui eu encontrei família, aqui eu encontrei pertencimento. E a minha chegada aqui foi bem interessante. Eu lembro do primeiro culto que eu participei e lembro que o meu coração ardeu quando eu ouvi a primeira ministração do pastor Tiago. E foi algo que mudou minha vida, que mudou a minha mentalidade. Eu vim pra cá e algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu entrei em crises, porque eu vim de uma linha totalmente diferente. Mas todas as crises foram necessárias para desconstruir algumas coisas na minha vida e para construir outras e para que eu chegasse aonde eu cheguei hoje. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele Isaac que chegou há 5 anos atrás. São 10 anos de história, então assim, todo tempo tem algo marcante, mas o que eu vejo foi a construção da minha família mesmo, o que eu me tornei. O que eu era e o que eu me tornei em relação familiar. Então, assim, são sonhos que eu tinha e que antes da Church eu não tinha perspectiva desses sonhos se cumprirem. E depois que eu passei a viver igreja, porque é isso que essa igreja faz, ela te leva a viver igreja, a viver ser realmente um discípulo de Cristo. E a minha vida foi realmente transformada. E a partir do momento que eu entrei, o pastor Tiago ele conversou comigo, quis conhecer a minha história, onde eu não tinha perspectiva de futuro, onde era totalmente dominado pelo meu medo e onde ele acreditou em mim, onde ele e a pastora Kézia investiram em mim. E durante esses quase 10 anos eu tive muito crescimento, transformação de vida e passei grandes momentos da minha vida aqui nesse local. A Vanessa, antes da Church, eu poderia definir uma Vanessa morta, porque a minha vida mudou totalmente depois que eu vim para a Church. Porque eu cheguei aqui totalmente destruída, eu cheguei aqui com os meus sonhos todos frustrados, eu não queria sonhar mais, eu não queria viver mais e eu não via saída mais para mim. E hoje eu sou uma Vanessa totalmente diferente, onde tudo na minha vida foi restituído, a minha vida emocional, a minha vida espiritual. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque hoje é uma Vanessa viva. Tudo mudou na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Meus filhos são outras pessoas, eles se batizaram aqui, desde então eles têm só crescido. E eu vejo que também o meu casamento mudou, o meu esposo mudou. Nós crescemos e amadurecemos durante esse tempo. Talvez se não fosse a Church, se não fosse os meus pastores que me confrontaram muito, até hoje eu não teria entendido o meu chamado, talvez até hoje eu não estaria casado, não teria filhos, porque algo me impedia de entender quem eu era. Então a minha história é uma história de muito cuidado, onde eu tive muito cuidado dos meus pastores, muito zelo, muito carinho, muito amor. Tudo aquilo que às vezes eu não recebi no meu lar, eu recebi na minha família Church, né, com os meus pais espirituais. Um momento que marcou a minha vida
vida aqui na Church, sem dúvida alguma, entre muitos e muitos e muitos que nós já passamos, mas foi os discipulados com o pastor Tiago. Quando eu cheguei aqui, o pastor me convidou e a forma de ele expor a palavra de Deus, a forma de ele ensinar e a forma de ele aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, eu nunca tinha visto. A preocupação dele com o Caio, o indivíduo, a pessoa individual, eu também nunca tinha visto. O que a gente vive de diferente como igreja hoje, eu acredito que está muito mais voltado para o voluntariado, para o amor ao próximo, para aquele tipo de igreja que não acusa, mas que acolhe, mas que entende que você é ser humano, que você vai errar e mesmo com seus erros decide investir em você. E isso para mim foi o grande diferencial que eu encontrei aqui. As pessoas são diferencial, porque eu sou filha única e eu sempre fui frustrada por me sentir sozinha. E nesse lugar é impossível se sentir sozinha. Aqui, antes de criar irmãos em Cristo, eu criei irmãos mesmo, que eu posso contar, que eu posso confiar. Então as pessoas, elas nos motivam. E é isso, aqui é o meu lar. Tem muitos diferenciais, mas acredito que nós, enquanto igreja, nós nos importamos muito. A gente se importa com gente, a gente se importa com pessoas. Eu vejo pastores que, muito além de título, muito além de nomenclatura, se importam com gente e doam a vida por pessoas. Eu vejo pessoas, voluntários, servos de Deus, que entram nessa casa e começam a gastar a sua vida por pessoas. Elas poderiam simplesmente fazer igreja de maneira dominical, de maneira corriqueira, de maneira comum, mas o Senhor tem algo. O Senhor tem algo com esse lugar, o Senhor tem algo com essas pessoas. Ao pisar aqui, eu fui batizado com fome e com sede, eu fui batizado com vontade de queimar minha vida para Jesus, com vontade de fazer mais. E eu percebi que isso não era uma vontade só minha, eu percebi que aqui tinha um bando de gente doida, que ama Jesus e quer viver a vontade de Jesus. E isso eu não encontrei em muitos lugares. Na verdade, eu não encontrei em nenhum lugar por onde eu havia passado. Você encontrar um, você encontrar dois, é muito bom, mas você encontrar um bando de gente que ama Jesus e quer servir Jesus com tudo que tem, com tudo que é um grande diferencial. E acima de tudo, você ter uma liderança que apoia os seus sonhos ministeriais, que apoiam o seu crescimento espiritual. Acho que aqui é um terreno muito fértil. Que você pode até ir em outras igrejas que é preta, que tem uma luz legal, coisas características que a Church tem, mas existe algo que você não vai encontrar em outras igrejas que você encontra aqui, que se chama identidade. Nós temos uma identidade na Church que é uma identidade do amor. E ela está em nós, porque de fato a igreja somos nós. E eu vejo que o pastor e a pastora conseguiram trazer essa identidade tanto para a liderança, quanto para os membros, quanto para todos que chegam aqui. A Church é um instrumento na minha vida, assim como na vida de muitas pessoas, porque ela é uma igreja de princípios cristãos. Aqui a gente é ensinado a amar, a gente é ensinado a perdoar, a gente é ensinado a reconhecer as nossas falhas. A Church é uma igreja que valoriza quem está dentro, que se importa com quem está fora e que ama até mesmo aqueles que ainda vão vir. Eu posso definir a Church como amor. Aqui é um local que as pessoas inalam amor. Ninguém aqui tem um objetivo maior do que esse, de transmitir amor. Para fazer jus ao nome, In Connection, que é em conexão. Hoje nós temos certeza que a nossa igreja é uma igreja que vive em conexão. Não só conexão com Deus, mas conexão um com os outros. Se existe algo que é diferente de qualquer outra igreja, que entre nós e os nossos irmãos existe uma comunhão extravagante, existe um tipo de honra extravagante, existe algo que ao olho dos outros é quase assumido como exagerado, mas para nós é comum. E que continue exagerado para os outros, que continue comum para nós. Se eu pudesse definir a Church em uma palavra, eu definiria em família, porque é como um dia uma pessoa me perguntou qual o segredo de permanecer durante 10 anos na mesma igreja, e eu acredito que o segredo é entender que quando você tem um pai, uma mãe e irmãos, e eles te ferem, eles te chateiam, você não vai trocar de família, mas você vai aprender a lidar, você vai aprender a perdoar. Transformação. A Church é um local de transformação. As pessoas só não crescem na Church se elas verdadeiramente não quiserem nada, porque aqui é um local de crescimento, aqui é um lugar de transformação. Se eu pudesse definir a Church em uma palavra, seria sonho, porque eu acho que a gente está como aqueles que sonham. A Church, para mim, essa família, essa casa, especificamente essas pessoas,
é sonho, é sonho. É sonhar junto, é sonhar como família, é sonhar como igreja, é sonhar ministério, é sonhar reino de Deus, é sonhar a sociedade. É uma realidade tão diferente, é uma maneira tão diferente de ser igreja, tão prazerosa, que às vezes a gente nem acredita. Vida. Vida espiritual, vida de comunhão com pessoas, vida de cuidado. Porque quando eu falo de vida, eu não falo só de nascer, mas eu falo de convivência, porque a convivência me traz ter vida. Então a church abaixo de Deus é a minha vida. Eu não me vejo fora daqui, servindo em outro lugar, como eu estar aqui servindo a minha casa. A church hoje é a minha família, é a minha casa, é a minha vida. Aqui estão os meus irmãos, aqui estão os meus pais, aqui estão os meus líderes, aqui estão os meus amigos. Posso estar fazendo qualquer coisa, mas quando falo eu estar na church, isso eu paro tudo e venho para cá. Eu